Participe do programa, envie uma sugestão para o e-mail opinião@redminas.mg.gov.br ou ligue para 3209-0009, o código é 31. Nosso tema hoje é o diabetes. Nós conversamos com o Dr. Levimar Rocha Araújo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e professor da Faculdade de Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte. Doutor, no bloco anterior a gente estava falando de cuidados com o diabetes. O medidor de glicose, aquele aparelhinho que muitas pessoas andam. Quem precisa andar com aquele aparelhinho? Quem precisa de andar com aquele aparelhinho é o diabético, né? Já está constatado, ele aí passa a usar aquele aparelho? Sim, principalmente o usuário de insulina. Porque a gente tem uma insulina de ação longa e tem uma insulina de ação curta, que o paciente vai aplicar quando a glicemia estiver alta ou quando ele vai alimentar. Então ele precisa de mensurar para poder fazer essa correção e ter um controle melhor. O paciente bem controlado com diabetes, porque assustou aquela estatística que você deu, né? No nosso site lá da Sociedade Brasileira, fala uma pessoa a cada 8 segundos morre de diabetes. Cada 10 segundos nós falamos, então é menos ainda. Menos ainda. 8 segundos e até dos próximos 20 anos o crescimento da diabetes no mundo é de 54%. É muito alto. A gente está esperando aí para 2025 365 milhões de pessoas. Por isso que você chamou de epidemia no início do programa e nós concordamos. Então a gente tem que combater isso. Como é que a gente vai combater isso? Com uma boa alimentação, com os medicamentos, né? Com atividade física. Então a alimentação do diabético é a que todo mundo deveria ter. Nós vamos falar um pouquinho para acabar de explicar o medidor da glicose. Como é que é a vida de uma pessoa que anda com esse aparelhinho? O que ele tem que se preocupar? Primeiro, lavar as mãos antes de fazer o exame. Pode parecer uma coisa boba, mas a gente tem glicose aqui na mão. Então você pode falsear. Então lavar bem as mãos antes de fazer o uso do aparelho. É uma tirinha. Então essas tirinhas elas podem, com o tempo, obviamente, perder. Você tem um tempo para utilizar essas. Você abre a caixinha. Você não pode deixar o ar ficar entrando ali, que você pode oxidar. Então, você vai tirar uma fitinha, isso nós temos vários aparelhos, ele é autoexplicativo, você coloca a fitinha no aparelho, né? Fez a higiene da mão, você vai fazer uma pontinha, o que a gente chama o exame de ponta de dedo. Sim. Mas você pode fazer em outros locais alternativos. Pode fazer na ponta da orelha, você pode fazer na região tenar, na região hipotenar, até no braço. Mas o mais comum é na ponta do dedo. A gente sempre recomenda que seja feita na região medial, dói menos. Então põe o dedo para baixo, para o sangue descer, e a gente não deve ficar fazendo aquela ordenha que às vezes a gente vê o paciente fazendo. Né? Não precisa tirar leite, leite, só dar uma gotinha de sangue. Uma picadinha, alguns aparelhos usam só 5 microlitros, é bem pequenininho mesmo, né? Uma gotinha de sangue, em 5 segundos a gente tem o resultado daquela glicose. Se a glicose está boa, ótimo, ele vai tomar a medicação normal. Se é usuário de insulina, ele vai fazer seu lanche, vai aplicar sua insulina de ação rápida, já aplicou insulina lenta. A insulina para o diabetes do tipo 1. Alguns diabéticos tipo 2, a gente tem que usar insulina porque ele tinha, no início da doença, muita insulina e ele exauriu essas células. Então pode ser que com o decorrer do tempo, ele passe a usar insulina. Isso não significa que ele muda o tipo de diabetes dele, não. Ele continua sendo um diabetes tipo 2 em uso de insulina e de outros medicamentos. Tá? Agora, o aparelhinho de glicose ele é extremamente importante nas campanhas de detecção. Aquelas pessoas que nunca fizeram o exame de glicose, deu um valor mais alterado. Então, vamos constatar isso no exame laboratorial. Num caso de situação de emergência, no caso de uma emergência, a pessoa viu, começa a passar mal, o que ela deve fazer? Se a glicose está alta? Sim, começou a passar mal. Se ela é diabética e começou a passar mal. Sempre eu falo o seguinte, se é diabético e começou a passar mal, dá um pouquinho de glicose para esse paciente. Pode ser que essa glicemia dele esteja baixa. Então, um diabético aplicou insulina e por um motivo ou pelo outro, a glicose, né, ele não alimentou, ele fez muito exercício físico. Então, você vai socorrer um diabético, a primeira coisa que faz é dar alguma coisa para ele se alimentar. Né? Se a glicose estiver alta, em alguns minutos ele já vai estar recuperado. Agora, se a glicose estiver alta, ele tem que fazer o uso dessa insulina de ação rápida. Então, o leigo já não tem condição de fazer esse tratamento. Mas o diabético que é bem orientado, que é bem cuidado, ele mesmo pode fazer essa aplicação de insulina e a gente deixa a tabela, porque normalmente uma unidade dessa insulina rápida baixa a glicose em 50 miligramas por decilitro. Se a glicose está lá 200 e a gente tem que chegar lá 100, 2 unidades de insulina, de 200 ela vai passar para 100. Então, uma continha rápida que cada paciente sabe que quanto da glicose dele com uma unidade que ela vai ser reduzida. É para o resto da vida, doutor? Ou tem cura? Eu espero que a gente tenha essa notícia boa para os nossos telespectadores aí nos próximos anos. Mas, por enquanto, é uma doença que
é para a vida toda e ela bem controlada, a pessoa pode viver mais tempo ainda do que uma pessoa não diabética. Quais são os sintomas, então, do diabetes? Beber muita água, urinar muito, emagrecimento sem uma causa, sem uma explicação, dor constante nas pernas, né? Um certo formigamento, uma dor muscular, desânimo. Eu costumo falar que o paciente diabético ele fica como se fosse um sintoma de preguiça. Tudo que você chama para fazer, ele está naquela paradeza, naquele desânimo generalizado. Então, esses são alguns sintomas que chamam mais atenção. Alguns pacientes queixam muito também, a boca começa a ficar muito seca, que é da desidratação, né? E a visão fica uma visão borrada, dupla. Por quê? Porque o nosso olho é como se tivesse água ali dentro. Eu tenho um humor aquoso e um humor vítreo. Então você imagina se você coloca açúcar nesse copo um copo d'água. Você vai ver que vai ficar mais turvo. Então a visão, pela refração, você vai ter uma miopia, né, com a glicose mais alta. Isso em qualquer época do ano, não precisa estar no tempo seco não, pode ter no tempo úmido, igual a gente está no tempo de chuva, que a umidade relativa do ar é bem maior, porque em julho, agosto, setembro, a umidade do ar ela cai muito e até quem não tem o diabetes, que vai ter muita sede, vai ter sede e com o olho seco também, né? A pessoa tem que ficar atento a isso. Agora, como é que é a atividade física? A gente falou agora há pouco, o senhor citou aí que o diabético faz uma atividade física, começa a passar mal. Como é que deve ser a atividade física de um diabético? Ele pode ter a mesma carga de peso, por exemplo, numa academia, ou numa corrida, ou numa natação de que uma pessoa normal? Sim, nós temos atletas, campeões olímpicos que são diabéticos, nós temos judocas diabéticos, né? A gente tem hoje pilotos da Indy Light que são diabéticos de tipo 1 e usam insulina. Então a vida do diabético tem que ser de uma pessoa normal. E a atividade física ela é fundamental para, inclusive, o controle. Eu falo que o controle do diabetes é igual uma cadeira. Nessa cadeira, não sei se estão com 4 pés, mas a cadeira normalmente tem 4 pés. Um pé é a medicação, o outro é a atividade física, o outro é a alimentação e o quarto, e mais importante, é o que nós estamos fazendo aqui agora. É a educação, é a informação, é o aprendizado em relação ao diabetes. Então, ele tem que ter uma preparação. Né? O diabético mal controlado, mal condicionado fisicamente, no início de uma atividade física, ele vai ter uma dificuldade maior de adaptação. Então, ele pode ter quedas de glicemia. Então, é importante aí a mensuração com o medidor de glicose, mais vezes, né, antes de começar, durante meia hora de atividade física, mede a glicemia. Se estiver caindo muito rápido, ele come alguma coisa. Né? No dia da atividade física, a gente pode, inclusive, diminuir as medicações. Então, uma coisa boa, se ele toma 40 unidades de insulina por dia, no dia da atividade física a gente vai aplicar um pouquinho menos, vai aplicar 36. Então, também economia para ele, que está economizando insulina. Né? Então, a atividade física é benéfica, tanto os exercícios aeróbicos, que são muito melhores para os diabéticos, mas hoje em dia a gente já vê também os benefícios da atividade anaeróbica para o paciente diabético. Ou seja, bicicleta, corrida, natação são exercícios perfeitos para o diabético, mas nada impede que ele também faça um pouquinho de musculação. Mas o detalhe é que ele tem que estar mensurando a sua glicemia. E a relação álcool-diabetes? É uma pergunta muito boa, uma pergunta, né, mas eu não vou fugir dessa pergunta, não. O álcool em excesso não faz bem para ninguém. A gente tem que estar atento porque o álcool, ele pode abaixar a glicose. Então, se a gente pensa assim, poxa, se eu tenho uma glicose alta, eu vou controlar com álcool. Não pode ser assim. Mas o ADA, que é o American Diabetes Association, eles recomendam 2 a 3 doses por semana. Então a gente não pode exagerar, né? Mas também não precisa de proibir. Agora, evitar, né, bebidas que tenham um valor de carboidrato. A cerveja faz a glicemia subir por causa do carboidrato, né? Então a gente tem que estar atento. E também a dica é mensurar também a glicemia. Antes de comer, de beber alguma coisa, fazer a mensuração. Nunca só beber, tem que estar comendo alguma coisa, ingerindo algo para essa glicemia não ter uma queda. Tratamento, o que tem de mais moderno aí hoje, doutor? Tem muita Além coisa, disso que a gente já conversou. Luiz, tem muita coisa nova, graças a Deus. Infelizmente, algumas vezes sai nas matérias, né, em revistas de circulação nacional, algumas coisas que a gente fica preocupado. O que a gente tem de novo são medicamentos que a gente chama análogos do GLP-1. O que é isso? Alguns são distribuídos pelo SUS? Sim. A rede pública distribui. E em Minas Gerais a gente é beneficiado pela rede pública, que Minas era o único estado que distribuía uma insulina nova,
é um análogo de insulina. O paciente tem que fazer um cadastro no SUS, na rede pública, e ele consegue essa insulina. Gratuito? Agora, gratuito. A metformina já é distribuída, porque é para o tipo 2. A metformina a gente já tem... Está vendo alguns medicamentos que são distribuídos aí na rede pública? Ótimo, mas essas são as fitinhas da mensuração de glicose. Então a metformina e a glibenclamida são medicamentos para o diabetes tipo 2. Agora, precisa de colocar mais. Eu acredito que a gente pode ainda ter mais medicamentos na rede pública ainda. Eu estava comentando sobre o GLP-1, é uma medicação que, para a gente ter uma ideia, quando você ingere qualquer tipo de alimento, o alimento passa pelo esôfago, estômago, e lá no finalzinho do intestino tem uma célula chamada células L. Esse alimento estimula as células L a produzir um hormônio chamado GLP-1. Esse GLP-1 ele é bem interessante. Ele vai no pâncreas, estimulando a secreção de insulina e reduzindo a secreção de glucagon. Glucagon é um hormônio que deixa a glicose normal em jejum. Então, quer dizer, ela aumenta a glicemia na hora que você está num período prolongado de jejum. E ela também vai no estômago e fala, para de comer. Então, esse medicamento é um medicamento que é injetável, mas que aumenta a secreção de insulina e ajuda o diabético tipo 2 a emagrecer também. Melhora o controle. Doutor Levimar Rocha, uma dica final para se evitar o diabetes. Primeiro, tá atento a esses sintomas que nós falamos aqui. Então, uma alimentação saudável, ingerir muita fibra. A fibra é essencial. Quanto mais fibra a gente coloca no prato, ela diminui a absorção de gordura, diminui a absorção do carboidrato, a atividade física regular e, principalmente, reduzir o estresse. O estresse a gente produz o hormônio chamado cortisol. Então a gente está sempre em função de tempo, de horário, né, comendo na frente da televisão, tentar fazer essa redução. Coloque uma atividade física no seu dia a dia. Por exemplo, dançar é uma atividade física. Então vamos pensar nessas medidas para mudar o nosso estilo de vida. Levimar Rocha Araújo, vice-presidente da Sociedade Brasileira do Diabetes, muito obrigado pela entrevista aqui no Opinião Minas. Um grande prazer e estou às ordens aí quando precisar. Assista ao programa também pela internet, o site é redeminas.tv/Opinião Minas. Um bom dia e até amanhã.